E aí, tudo bom? Meu nome é Jones Carneiro, sou médico. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a tirzepatida. Fazer um vídeo meio que resumo, porque muitas pessoas ainda não entendem sobre o medicamento. E tá tudo bem não entender, o medicamento ainda não chegou nas farmácias aqui no país, mas nós médicos que trabalhamos com emagrecimento já temos um grande conhecimento sobre o fármaco, certo? Sobre o Ozempic, provavelmente você já ouviu falar. Sobre a Saxenda, provavelmente você já ouviu falar. E o nome comercial de caneta da tirzepatida é o Mounjaro, que também já está bem famoso. Ele terá dois nomes comerciais, o Mounjaro e o Zepbound, que entre eles não vai ter muita diferença. Talvez miligramas ali específicos por ml em caneta, mas as apresentações de caneta serão as mesmas. Doses de 2,5 miligramas, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15 miligramas por aplicação, em doses fixas na caneta. A gente consegue usar o mesmo sistema de cliques em algumas das canetas, o mesmo sistema que a gente usa no Ozempic e no Wegovy. Muito nome, né? Muito nome. E ainda tem a notícia de que o Brasil vai começar a produzir a liraglutida, a EMS, uma farmacêutica que tem fábrica aqui, vai começar a produzir a liraglutida e eu já até esqueci o nome comercial que eles vão dar, mas vai vir mais dois nomes comerciais para nós. A liraglutida é a mesma da Saxenda, aquela primeira, Victoza Saxenda. Mas como o tema do vídeo é tirzepatida, vamos falar um pouquinho sobre este fármaco. Por que a tirzepatida revolucionou tanto o processo de emagrecimento e até mesmo o controle da diabetes? Pela entrada de uma segunda incretina, que é o hormônio intestinal. Tanto a Victoza Saxenda quanto o Ozempic, o Wegovy, eles tinham apenas uma incretina na jogada, que era o GLP-1. E essa incretina já promovia a diminuição da fome, o aumento da saciedade, a lentificação do esvaziamento do estômago, do intestino, e com isso as pessoas conseguiam perder peso, controlar a glicemia e perder peso. Com a tirzepatida, entrou-se, além do próprio GLP-1, ou seja, o que o Ozempic, o Wegovy faz, a tirzepatida faz, o que a Saxenda, a Victoza faz, a tirzepatida faz, entrou um segundo hormônio intestinal na jogada, uma segunda incretina, chamada GIP. Esse GIP, além de potencializar o efeito do GLP-1, ele tem basicamente duas particularidades que são incríveis, tanto para o diabetes quanto para o emagrecimento. A primeira particularidade é o GIP, ele tem uma ação em sensibilizar a insulina que é fantástica. Então, o GIP, ele é um sensibilizador de insulina maravilhoso. Se você ainda não sabe, se você ainda não ouviu falar, a gente não emagrece se a nossa insulina não estiver bem. Não adianta. Você pode fazer a magia que for, a bruxaria que for, não vai rolar. Então, o GIP, ele melhora muito a sensibilidade insulínica. E para sensibilizar a insulina, a gente usa muita coisa. A gente usa o cromo, a gente usa a vitamina D, o magnésio, o zinco, a gente usa berberina, a gente usa metformina, então o lipoico. Então, a gente usa muita coisa para tentar sensibilizar a insulina. E a tirzepatida faz isso muito bem através do GIP, que é o segundo hormônio intestinal na jogada. Uma insulina melhor é bom tanto para o diabético, como para o pré-diabético, como para o sobrepeso, como para o obeso, como para quem tem esteatose, que tem gordura no fígado. Então, é bom para todo mundo que a insulina esteja agindo bem, ok? Uma segunda ação do GIP, fantástica, é uma ação lipolítica. O GIP ele tem uma ação direta na célula de gordura, que o GLP-1 não tem. Então, o GIP, ele literalmente, ele favorece mais a queima de gordura. Porque o remédio de emagrecer, ele não promove queima de gordura igual todo mundo acha. A gente perde gordura com o remédio de emagrecer através da inibição do apetite. A gente come menos e, consequentemente, comendo menos, a gente obriga o nosso corpo a usar o que está estocado na forma de gordura e a gente vai conseguir perder peso. O GIP, ele adiciona uma ação direta em lipólise. Então, a perda de gordura fica muito mais potente, muito mais eficiente com a tirzepatida. Por isso que os resultados são tão incríveis. Eu tive paciente, homem, que em 30 dias eliminou 13 quilos. Eu nunca tinha visto nada parecido. Com o implante da tirzepatida, que a gente tem também, o pelletzinho, eu tive uma paciente mulher que em 53 dias perdeu 10,8 quilos.
nunca imaginava isso com semaglutida, com qualquer outra coisa. Então a gente começou a conseguir coisas muito fantásticas com a tizepatida. E o grande segredo está nessa adição do segundo neurotransmissor, no caso o GIP. Então, o que a tizepatida faz, o que o Ozempic faz, a tizepatida faz, e ela faz mais uma, ela é 2 em 1. Ela é 2 em 1. Por isso que é tão mais potente e, infelizmente, também tão mais cara. Um protocolo com tizepatida hoje é muito mais caro do que um mês de uso de Ozempic, de Wegovy, ou do que Saxenda, Victoza. É muito mais caro. Vale mais a pena? Vale mais a pena, vale muito mais a pena. Mas, infelizmente, não é todo mundo que pode custear, ok? Então, como eu já falei no vídeo, as principais indicações do medicamento são pessoas que precisam ou desejam emagrecer, então pessoas com sobrepeso, pessoas com obesidade, pessoas pré-diabéticas ou diabéticas, pessoas com esteatose hepática, tem uma função bem legal em ajudar, da mesma forma que tira a gordura do braço da perna, também elimina a gordura do fígado, então a tizepatida tem um uso bem interessante, ok? Então, pessoas que estão com grande excesso de gordura ou que precisam muito sensibilizar a insulina. Essa galera que vai ter grandes benefícios da tizepatida. Eu deixei um mini roteiro aqui, caso eu esquecesse de alguma coisa, mas também é indicado para pessoas com síndrome metabólica, que é um conjunto de sinais e sintomas que vão levar ao diabetes, fatalmente vão levar ao diabetes. Então, envolve alteração de pressão, envolve alteração de glicemia, envolve alteração de colesterol. Tudo isso somado de circunferência abdominal, a barriga grande, isso tudo vai culminar no diabetes, que é o que a gente não quer. A gente nunca quer que o obeso tenha diabetes. Diabetes é uma doença extremamente ruim. E quem não pode usar a tizepatida? Pouquíssimas pessoas. São basicamente as mesmas do Ozempic. Quem tem um histórico pessoal de câncer de tireoide, de qualquer tipo que seja, não é uma pessoa que vai usar nenhuma dessas classes. A lira, a sema e a tize. Então, tem histórico de câncer de tireoide, não inventa. Mas é um tipo específico que é o câncer medular de tireoide. Okay? Um outro câncer também, que é ainda mais raro, é a neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Nunca nem ouvi falar, nenhum paciente, nenhum caso, nenhum colega, mas fica aí registrado. O que mais? Pessoas com pancreatite de repetição, a gente evita, porque pode favorecer um quadro de pancreatite. É uma das possíveis complicações, ainda que bem rara. Pessoas, a tizepatida ou a semaglutida pode favorecer a formação de cálculos na vesícula biliar. A pessoa que já tirou a vesícula, tranquilo. A pessoa que não tirou a vesícula, é interessante ela saber se ela tem cálculo ou não. Porque se ela não tiver e surgir, pode ter sido o medicamento. Independentemente a conduta é cirúrgica, caso receba o diagnóstico, tem que tirar o cálculo de lá. O que mais? Pessoas que têm uma lentificação severa do intestino, por algum motivo que seja, uma falta de inervação intestinal e a pessoa evacua a cada 10 dias, 12 dias, ou até mesmo uma pessoa com cólon de Chagas e aí a pessoa não evacua direito. Então, esse pessoal tem que evitar. Já entrando nesse assunto, tem uma diferença interessante da semaglutida para a tizepatida. A tizepatida, ela mais solta o intestino e a semaglutida mais prende. Então, quem já é obstipado, quem já tem constipação intestinal, tem que evitar a semaglutida. A gente usa manipulados para tentar melhorar o intestino, mas tem que evitar. A tizepatida, entre prender ou soltar, ela mais solta. Então, ela dá mais diarreia do que obstipação. Isso é uma diferença que a gente percebeu muito com o medicamento. Efeitos colaterais, já que eu entrei nessa seara. Náusea sempre vai ser o efeito colateral mais comum dos remédios de emagrecer que atuam em fome e saciedade. Então, a liraglutida, a semaglutida, a tizepatida, todos eles causam náusea. A naltrexona com propiona causa náusea. A sibutramina, às vezes, na maioria das vezes não. É um remédio que a gente quase não usa também. O orlistat não, mas não é um remédio que mexe com fome e saciedade, ele só é um desabsortivo, ok? Vômito com a tizepatida, extremamente raro. Extremamente raro. Acho que eu tive 2 pacientes, uns 150 já usaram, a gente não pode praticamente nem considerar. A diarreia, não vou dizer que é comum, mas relativamente, vai.
E a tizepatida, ela tem um colateral que a semaglutida não tinha na injeção, no injetável. Tô com alguns filiozinhos aqui querendo sair do... Não vou editar nada desse vídeo, tá? Ele vai inteiro, então... Até eu falando aqui do cílio. Minha ideia é gravar esses vídeos inteiros. Não quero ficar perdendo tempo com edição, não. Porque se eu ficar perdendo tempo com edição, eu posto menos vídeos e aí eu atrapalho você que quer aprender alguma coisa sobre essas coisas que eu falo. De colateral da tizepatida, que não era comum com a semaglutida. Uma boa parcela dos pacientes apresenta uma sensibilidade na pele, que a gente não tem nem descrição na literatura. A pele fica sensível, de fato, até para vestir a roupa, às vezes incomoda. Como se ela tivesse, alguns relatos que é como se tomasse choquinhos, e outros falam que é só a pele sensível mesmo, que tipo tocar incomoda um pouco. E alguns outros pacientes tiveram dor muscular, uma mialgia generalizada, como se tivesse treinado pesado, uma sensação parecendo febre, mas não é febre, que aí dura 1-2 dias, normalmente só na primeira aplicação e depois não mais. Alguns pacientes mantêm a cada aplicação, vai diminuindo a intensidade, mas a maioria é só na primeira, dura 1 dia, 2 e vai embora. Nunca derrubou nenhum paciente, pode ser feito uso de analgésicos. Para essa sensibilidade na pele é um pouco mais difícil tratar, mas também não é algo que durou muito. A gente observava muito com o implante de semaglutida, com o implante de Ozempic. A gente observava muito essa sensibilidade ou então essa dor muscular. Com a tizepatida implante, menos frequente, mas aí começou a ter com a injeção, que é com a injeção da semaglutida não tinha. A injeção da semaglutida não tinha. Se você nunca ouviu falar desses remédios que caiu nesse vídeo, você deve estar perdido, né? Deve estar com dor de cabeça, porque é muito nome muito doido, muito nome que não é de língua portuguesa. Mas, infelizmente, são os nomes dos medicamentos e os nomes comerciais dos medicamentos, e eu tenho que falar deles. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria destacar. Hipoglicemia é comum? Baixar a glicose, tipo insulina, faz? Extremamente raro. Eu nunca tive paciente que teve hipoglicemia usando nem semaglutida, nem tizepatida. Porque é um mecanismo dos fármacos só liberar a insulina, só estimular o pâncreas a produzir insulina se chegar comida. Se não chegar comida, não estimula a produção de insulina. Então, chegou comida, estimula a produção de insulina, essa insulina vai pegar aquela glicose e vai colocar dentro da célula. Se não chegar comida, não tem insulina sendo produzida. E aí, como é que vai causar hipoglicemia, se a insulina não está sendo produzida? Então, é muito difícil essa classe causar hipoglicemia. Nunca tive problema. Cálculo biliar eu falei. Colaterais, ok. Ok, uma dúvida frequente, acabei de lembrar. Por quanto tempo eu posso usar a tizepatida? Pelo tempo que você precisar para perder o seu peso. Claro, um tratamento que fica dispendioso, um tratamento caro, um tratamento que fica caro. Mas existem pessoas que precisam muito. E com o tempo é possível até migrar para a semaglutida, que fica bem mais em conta depois que você já tiver perdido uma quantidade legal de peso. Então, tem tanto como você começar com a sema e depois migrar para a tize, quanto como começar com a tize e depois migrar para a sema. Eu sou mais fã da ideia de já começar com a tizepatida, pelo efeito uau do início do processo de emagrecimento, por aquele efeito que vai levar a pessoa para frente, por aquele efeito que vai manter a pessoa no processo de emagrecimento. Se você começar a emagrecer e não ver nada acontecer, é meio triste. A tendência é que você queira desistir, que você queira parar de emagrecer. Então, a tizepatida ela colabora para esse efeito uau. Pensa uma mulher, essa semana, 6,7 quilos em 31 dias. Maravilhoso. Para mulher, maravilhoso. Está super empolgada. Pegou o segundo mês, vai manter lá o cannabizinho que a gente começou para ansiedade. Então, cada paciente a gente vai tentando achar, vou fazer o vídeo do cannabis aqui também, cada paciente a gente vai tentando achar o meio terminho para a pessoa ficar bem e conseguir tocar o processo de emagrecimento dela. Outra coisa, desde quando o medicamento existe? O medicamento ele foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos em, com certeza que foi julho de 22, se não foi julho, foi agosto, foi alguma coisa assim. Mas ele vem sendo desenvolvido desde meados de 2019. Né? Até ser aprovado, demora. Tem que correr todos os estudos e tal. Foi aprovado aqui no Brasil, eu esqueci qual foi o mês. Foi ano passado, esqueci qual foi o mês, mas não tem nem previsão ainda de chegada nas farmácias. E a gente está usando, eu particularmente estou prescrevendo, estou usando desde maio de 2024. E conheço colegas médicos que estão usando desde janeiro de 2024. A gente já está com uma boa experiência com o medicamento, com pacientes usando já de muitos meses.
E a gente tem estudos muito interessantes melhorando tudo que você pensar que um obeso pode sofrer por causa do excesso de peso. Então, desde mortalidade no próprio diabético, menos evolução para diabetes, quem é pré-diabético, um diabético de melhor controle de glicêmico, um diabético que morre menos, que é super importante, um diabético que tem menos infarto. Pessoas com apneia obstrutiva do sono, normalmente por pescoços mais largos, conseguem melhorar a doença, que é fundamental, até para evitar a morte súbita. Muito interessante. Tem estudo mostrando diminuição de evolução de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, para cirrose hepática. Então, sim, incrível, perfeito. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. De cabeça agora eu não vou lembrar. Tem uma pasta aqui cheia de artigos de tisopatida. O medicamento é realmente fantástico. Se você teve a paciência e a curiosidade de ficar aqui até aqui nesse vídeo, eu te peço, se for possível, você deixar o like aqui, que o YouTube vai mostrar para mais pessoas. O estilo de vídeo que eu quero gravar é esse. Eu não vou fazer edição. Vou cortar só o início, o final e vou soltar lá no YouTube. Vai depender, às vezes, nem o início nem o final, porque isso otimiza muito pra gente. Não postar um vídeo aqui, poxa, é difícil. Esse vídeo deve tá com 16 minutos. Fazer thumbnail, nossa, dá muito trabalho. E não entrega tanto assim. Então eu prefiro gastar mais tempo fazendo os do Instagram e aqui fazer algo mais dinâmico mesmo, algo mais papum, beleza? Então, espero que eu tenha sanado as suas dúvidas. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui no comentário, então manda lá no Instagram, estou sempre olhando os directs, respondendo as pessoas. Caso seja do seu interesse agendar uma avaliação, consulta comigo, aqui na descrição do vídeo vai estar o contato da clínica e é isso. Valeu, até o próximo vídeo.